Então, nesse vídeo a gente vai estar explicando como que funciona o trabalho introdutório da disciplina de organização de arquivos. Meu nome é Enzo. Eu me chamo Ayrton e a gente vai mostrar hoje como vai funcionar o nosso trabalho com as três funcionalidades. O Enzo vai explicar funcionalidade um e 2 e eu vou explicar a 3. Então, a funcionalidade 1, ela tem como objetivo ser passado um arquivo CSV de entrada e um arquivo binário de saída, onde a ideia é você ler todo o arquivo CSV de entrada e escrever no arquivo de saída. Então, o que a gente vai estar fazendo a gente vai estar primeiro escrevendo um cabeçalho no arquivo binário de saída e depois a gente vai ler o arquivo de entrada. Na leitura desse arquivo de entrada, a gente pega linha por linha do arquivo e a gente vai fazer um pré-processamento nessa linha do arquivo, para poder, posteriormente, a gente fazer verificação se o dado de um campo foi fornecido ou se aquele campo está sem dado nenhum. Então, depois de fazer esse pré-processamento, a gente lê cada campo e faz aquela checagem para ver se o campo existe ou se ele não existe. Depois de a gente fazer isso para todos os campos, a gente simplesmente escreve esses campos no arquivo de saída binário e a gente faz isso para todas as linhas do arquivo de CSV. Quando a gente termina de fazer isso, a gente simplesmente reescreve o cabeçalho, dessa vez com algumas informações a mais, como por exemplo a quantidade de registros que a gente escreveu. A funcionalidade 2, ela tem como objetivo é, vai ser passado um arquivo binário e a ideia é você printar todo esse arquivo binário, printar cada registro desse arquivo binário. Então, o que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar primeiro começando lendo as partes importantes do cabeçalho e depois para cada registro a gente verifica se o registro foi removido, em que se ele foi removido, a gente simplesmente pula ele. Agora, se ele não foi removido, a gente vai printar o nome do jogador, a nacionalidade do jogador e o clube do jogador. E agora o Ayrton vai explicar a funcionalidade 3. Bem, a funcionalidade 3 tem a intenção de ler um arquivo binário inteiro e selecionar características que são passadas como parâmetro dentro dos registros desse arquivo. Então, todos os registros que vão ser printados são aqueles que condizem com as características passadas como parâmetro. Então, essa funcionalidade 3 começa lendo o arquivo binário de entrada e a quantidade de buscas a ser realizada. Isso são passados como parâmetro na função selectWhere. Dentro dessa função selectWhere, a gente começa lendo o cabeçalho e seus respectivos valores, a gente inicializa algumas variáveis que vão ser usadas futuramente, e para cada busca, a gente vai ler os parâmetros da busca, de cada busca, e ler a entrada do que vai ser passado pelo usuário. Essa entrada são valores que a gente vai ler. Depois a gente declara uma flag e essa flag vai servir como para printar se o registro, se a gente percorreu o arquivo, ele existe ou não. Depois a gente vai passar por todos os registros existentes e se o registro foi removido, a gente pula, se não, a gente analisa esse registro para printar ou não ele, dependendo das características. Então, dentro desse registro, a gente vai começar a ler ele inteiro, todos os inteiros e as strings dele, e fazer uma comparação das características que foram passadas como parâmetro, como ID do registro e as características do próprio registro, né? Então, parâmetros comparar, parâmetros do registro. Vamos fazer essa comparação. Se essa comparação não for bem sucedida, a gente pula para o próximo registro, pula para o próximo registro. Se acontecer que essas características tenham coincidência, a gente vai printar o registro. Depois, quando a gente terminar de passar por todo o registro, né, e chegar no fim do arquivo, a gente vai retornar ao início do arquivo, para o primeiro arquivo e finalizar a busca de. Então, é isso.